Pensamento, sonhos, tanta glória.
Irmãos, os instrumentos estão aqui, ó, tá? O pandeiro está ali, pode pegar aqui, Sandra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Moisés disse a Deus:
Senhor, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Amado, querido Deus, Senhor, é na tua presença, Pai, nós adoramos mais uma vez, dizendo para ti, Senhor, tu és o nosso Salvador, Deus vivo e honesto. Contempla aí, meu Deus, os teus filhos, as tuas filhas, cada um, Senhor, pede a ti, Senhor, uma bênção, resposta de ti. Eu sei que o Senhor está neste lugar para sentir, ó Deus, a tua presença. Sentimos, Senhor, as tuas mãos sobre as nossas vidas. Senhor, continue conosco, nos abençoando, tomando a direção de todas as coisas, Pai. Senhor e amado, esta obra é do Senhor. A casa do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Ó Deus, o Senhor trabalha em nossas vidas, segundo a tua vontade, ó Deus. Nós não somos nada sem ti. Toma a direção das nossas vidas. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmã Sandra com oportunidade. Logo depois também irmã Gabriela. Aleluia. Mais alguém que tem bênção para contar nessa noite? Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, às vezes a gente deixa escapar um pouquinho do sonho. Nós, servimos a Deus, nós não temos sonhos, nós temos revelações. Quando eu ouvi aqui a Zila falando sobre pedreiro, construção, eu me lembrei que Deus tinha me dado um sonho que estava o pastor Ronaldo, um cidreiro, um carrinho de mão, pegando um restante de cerâmica. Aí eu vi a senhora, ainda vi o pastor José, do lado da senhora, numa casa bem grande, e a Zila com a senhora. E quando ela contou assim, parece uma coisinha de nada, mas foi um sonho que Deus me deu, Deus já trabalhando para providenciar algo para ela. Então eu vi a todos, né? Então assim, Jesus é tão maravilhoso nos nossos sonhos, que Ele nos revela as pequenas coisas, mas são grandes coisas, né? E eu também, minha sobrinha teve domingo retrasado na minha casa e pediu oração para terça passada. A esposa do Fábio, a Lute. Irmã Sandra, ora por mim, por Fábio, porque Deus abriu a porta para mim lá no Jaime, que eu já mandei tudo para lá. Eu falei, tá bom. Aí ela teve domingo agora lá em casa para agradecer da minha igreja, ao ciclo de oração, essa campanha, que ela já está no Jaime trabalhando, graças a Deus abriu as portas. Aquela mulher é uma lutadora, nunca desistiu de lutar pela família, irmãos. Então vamos ficar assim, continuar lutando, orando, agradecendo. É um privilégio para nós orar, ajoelhar um pouquinho, quem pode, né? Como a irmã Michele fala, orar um pouquinho, meia hora, quem pode ajoelhar. Então é um privilégio para nós ter essa liberdade neste lugar. Né? Se você tem vontade de chorar, de sair falando aqui no meio da igreja, Jesus te ama, o Senhor é maravilhoso. Fale, irmãos, vale a pena, porque você está abrindo seu coração, é para Ele. É para Ele, não é para se engrandecer para ninguém, é para Ele. Não se preocupe que aqui nós somos em pouquinhas, mas nós somos abençoados. Esse lugar é maravilhoso. Pai, não fique constrangida, né, de querer falar com o Senhor, mas o seu coração fala porque Ele ouve. Amém? Eu estou contando as bênçãos das pessoas que me pedem para eu estar aqui deixando essa missão de oração e logo estarei contando a minha, no meu particular. Amém? Então, Deus abençoe. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Oportunidade nessa noite. Logo após a irmã Fátima vai estar louvando o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou fazer só recapitular aqui um pouquinho. Em dezembro do ano passado, eu e o Igor, a gente começou a conversar sobre uma possível data para o nosso casamento, né? A gente conversou com os nossos pais e tudo mais. E aí eu tinha visto um local para a gente conhecer, né? Para fazer a cerimônia, enfim, a festa. E aí quando a gente chegou lá, uma frustração para mim, que era totalmente diferente do que eu vi nas fotos e do que eu imaginava também que seria o meu casamento, né? E aí talvez pela minha cara de frustração, meu pai percebeu ali e falou:
esse local aí eu já vi umas fotos, é lindo, maravilhoso, mas não vai caber no nosso orçamento. Ele falou, vamos dar uma passadinha lá. E a gente passou, e assim, um local bem legal, e sem horário marcado nos receberam, e aí eu falei, meu Deus, aqui não tem como, não vai dar, assim, humanamente impossível. E a gente foi para casa, enquanto família orar, buscar uma direção quanto a isso, né? Se era realmente aquilo ali, ou se aquilo ali era demais pra gente. E aí Deus abriu as portas e a gente fechou ali. Eu falei, ai Deus, que bênção, muito obrigada. Vai ser no local que eu sonhei, no local que eu idealizava, não necessariamente aquele local, né? Mas do jeito que eu pensava. E aí foi a primeira bênção. E aí a gente começou a pensar na segunda questão, né? Uma casa, como eu falei para os irmãos, há um mês mais ou menos. Eu falei, Deus, acho que isso vai ter que esperar um pouquinho, talvez uns 2 anos, a gente paga um aluguel enquanto isso, antes a gente conseguir comprar uma casa, porque a primeira grande bênção do casamento é uma vez só, então a festa tem que ser agora, a casa espera um pouquinho. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e aí é um mês, né, eu contei aqui já, que a gente pegou a chave do nosso apartamento. Aí eu falei, pronto, Deus, aí agora já deu, né, o Senhor é muito misericordioso, bondoso, mas, né, talvez tenha limites, a gente questiona a nossa fé em alguns momentos, né? E aí, por último, na semana passada, a gente estava finalizando o ciclo aqui, mais uma vez a irmã Selma falou assim comigo, Deus ainda vai te surpreender, eu falei, Deus, mas o Senhor está me surpreendendo muito ultimamente, ainda tem mais surpresas. E aí, por último, ontem, com a misericórdia de Deus, né, com as bênçãos dele, nós também conseguimos um carro. E aí, assim, foi a bênção completa, né? Foi tudo para além do que a gente merece, do que a gente tem condições, mas Deus faz todas as coisas. Ele não precisa de nós e nem dos nossos recursos para mover as coisas. Ele faz pela graça dele, pela misericórdia dele. E assim, essa fase, né, agora voltando um pouquinho mais de 5 meses no casamento, a gente percebe o cuidado de Deus, o zelo dele em todas as coisas, sabe? A gente vê da coisa mais simples a coisa grandiosa, como ter um imóvel, ter um veículo, né? Uma última questão, só para vocês entenderem como tem sido esse período de quase todos os dias acordar e pensar, caramba, mais um cuidado de Deus, sabe? Mais um sinal da bênção dele. O apartamento ninguém morou, então tá todo branquinho. Falei, nossa, tá muito caro das pinturas aqui. Queria muito colocar um tomzinho, sabe? Uma florzinha para tirar esse aspecto de brilho. Sonhos, acho que, né, toda pessoa que vai para uma dona de casa pensa. E aí a gente foi fazer os orçamentos sem condições, porque pintor é caro e material também é. E aí a gente falou com um irmão que já até reuniu com a gente há um tempo, aí ele cobrou, vou cobrar 2 mil só porque você é filha do pastor Ronaldo, né? Que lá eu pago mais caro. Eu falei, nossa, 2 mil já está fora do orçamento também, se você barato, desisti. No outro dia, ele aparece lá em casa, eu nem estava em casa, estava trabalhando, minha mãe recebe ele fala assim, irmã Suza, fala para a Gabriela que essa noite eu nem consegui dormir, Deus me incomodando, mandando eu dar o serviço para ela. Fala que o apartamento dela do maior vai ser pintado. Então, assim, todos os dias a gente tem experienciado mesmo esse zelo do Senhor, que é nos mínimos detalhes. Às vezes a gente acha que Deus precisa fazer grandes coisas, ele faz grandes coisas, só prova que ele faz, mas ele também vê o sutil, ele também vê os detalhes, aquilo que às vezes a gente acha que vale a pena mesmo orar por uma pintura, vale a pena, porque ele responde todas essas orações, porque ele é um Deus de detalhes, um Deus que nos surpreende. Agradeço a oportunidade. Vamos falar, mas essa menina está contando muito bem, assim, glória a Deus. Quem conhece Gabriela, desde pequenininha, está aqui trabalhando na obra do Senhor. Então chegou a hora, minha filha, Deus é com você, os seus sonhos sendo realizados e Deus é com você. Aleluia. Irmã Fátima louvando o Senhor. Irmã Fátima recolhendo as ofertas nesta noite, logo após o pastor Márcio vai estar ministrando nesta noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É só nós que abrir a porta da igreja, entrarmos para aqui, para a casa do Senhor, nós já colocamos nossa bênção na mão, né? E nós podemos falar, Senhor, muito obrigada por as bênçãos e vitórias. Eu já vou contar as bênçãos que eu já recebi do Senhor através do ciclo de oração das irmãs orando, é só milagre. E confiar que tudo que nós pedimos ao nosso Deus, com fé, Ele nos concede. É o Deus que tem que nos dar vitória, milagre, livramento, né? Neste mundo que nós estamos vivendo de tristeza, mas nós temos um Deus que é zeloso em tudo de nós. Vamos estar louvando todos nós juntos. Em fervente oração.
ti que está queimando de febre com a enfermidade, mas eu sei que o Senhor já deu a vitória, né? E eu, amor de Deus, aqui que eu pedi que o pastor fosse orar por ele, e eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé nessa noite. Irmã Selma vai estar orando. E logo após, o pastor Márcio vai estar ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Poder dizer também que nesta noite é noite de bênção, de vitória. Cheguei um pouco atrasado devido a um coro, mas prestar todas as coisas. E antes de orar, eu gostaria de dizer que se você entrou por essa porta, aguardando algo da parte do Senhor, creio tão somente em Deus se faz presente em vários leis. Ele não habita em um templo feito por mãos de homens, mas ele habita em mim e você. Ele está pronto a abençoar a sua vida e a minha para a glória do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Deus. Deixa eu ver, meu Deus, a oportunidade de estarmos na tua casa. Pai amado, Pai, por isso eu quero apresentar a cada um dos teus filhos nesta noite. Eu quero também, Senhor, agora neste momento, apresentar a Ti a vida do pastor Márcio nesta noite. Ele vai estar nas tuas mãos, mas a tua igreja está chamando, porque eu tenho sido de misericórdia tem poder de usar ele nesta noite, os filhos do teu Deus usado. Agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, usa ele segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para a glória do teu santo nome, e que o Senhor venha falar com a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui hoje quebrando todos os protocolos da Assembleia de Deus. Nosso querido evangelista Valdeci passou mensagem, avisando que não poderia estar devido às questões de trabalho, ministrando hoje. E eu tive que ir para a faculdade e voltando, eu falei, vou passar lá na Guarabira. E aprovo a Deus essa oportunidade. Deus é totalmente apaixonante, né? Mas o Senhor fala através da palavra, amém? Então vamos ler o texto proposto para esta campanha de terça-feira, o amor que move o céu, de Êxodo capítulo 3, versículo 14, que diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, e enviou a voz. Podeis sentar, irmãos. Eu não poderia também deixar de começar esta reflexão primeiro expressando gratidão a Deus, né? Pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui na casa dele nessa noite, ministrando a palavra do Senhor. Eu estava com esse sentimento no meu coração. Nas terças-feiras eu ainda não estive lá nenhuma vez ministrando a palavra do Senhor, e aqui aprove o Senhor conceder esta oportunidade. E eu também tenho bênção para contar, também tenho provisão de Deus para contar, e os irmãos sabem que no ano de 2023 eu prestei o concurso da Serra para a área da educação, e na ocasião fiquei classificado nas duas provas que eu havia feito. E o tempo foi passando, algumas convocações já haviam sido feitas, e o coração havia apertado, né? Porque em nenhuma das ocasiões eu havia sido convocado, mas Deus tem tempo determinado sobre todas as coisas. Você vê essa palavra? Há um tempo determinado sobre todas as coisas. Mas se eu tivesse sido convocado naquele momento, talvez eu teria perdido uma oportunidade, porque eu ainda não teria a minha graduação completa. E aprove o Senhor, na última convocação, o meu nome constava lá em assessoramento pedagógico, fui convocado. Dia 8 estou fazendo todos os exames médicos. A partir do dia 10 de novembro vou estar agendando a perícia médica, colocarei todos os documentos lá no certo em papel, e para a honra e glória do Senhor Jesus, no final do ano eu vou estar testificando essa vitória plena, completa, que é obra que só Deus pode fazer
passado prestei a prova nacional docente, uma prova exaustiva, cansativa, 80 questões que exige muita leitura. E hoje estava lá na faculdade, peguei o meu caderno, já pude olhar o gabarito e consegui 60 acertos também na prova, que, né, a própria coordenadora da faculdade disse que é um número razoável de acertos, né? E meu coração se alegra em Deus, porque quando nós falamos de um clamor que move os céus, e esta é a razão que move esta campanha às terças-feiras, de uma igreja que se apresenta diante de um Deus que tem poder, que Ele é excelente no céu, na terra e sobre a terra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e é um texto muito comum nós citarmos neste momento onde nós exaltamos o poder de Deus, quando nós observamos tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo, como já foi dito aqui, as grandes coisas que Ele faz, que Ele é capaz de fazer, as pequenas coisas que às vezes nos parecem até estranhas, porque não damos atenção às pequenas coisas, mas nas pequenas coisas há um Deus também cuidando de nós nos mínimos detalhes. Então eu sempre me recordo do texto do profeta Isaías, que fala para mim e para você com uma verdade extraordinária, que antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Esta palavra, ela é profetizada para nós, ela é liberada sobre nós, porque nós admitimos esta verdade bíblica não como uma verdade meramente temporal, para aquele tempo do profeta Isaías, para o povo daquele tempo do profeta Isaías, mas nós nos apropriamos desta verdade como uma verdade atemporal, e é esta a razão que nós argumentamos que Ele tem poder ainda sobre a nossa vida, e Ele tem poder para fazer muito além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Eu sei que você que se move para um momento como este, para uma campanha como esta, o clamor que move o céu, eu sei que você não vem aqui sem que antes lá no seu coração haja uma intenção, haja um desejo, haja uma necessidade, haja uma carência, que você chega aqui e você deposita tudo isso no altar do Senhor, e você começa a clamar, porque o clamor, você crê que é este clamor que move o céu. E isto é tão verdade que quando nós olhamos para este texto que nós lemos do capítulo 3 do livro do Êxodo, que é um texto muito conhecido, porque ali ele evoca aquela ideia que nós já temos do nosso Deus, um Deus que se apresenta como aquele que é. Ele é assim como Jesus se apresenta no Evangelho de Mateus, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas. Ele se apresenta na palavra de Deus como um Deus que simplesmente é. Ele existe desde a eternidade, Ele está assentado no mais alto e sublime trono, e não há outra maneira de ascender a este altar onde Ele está assentado, senão através da minha adoração, através do meu clamor. E eu tenho uma notícia para te dar aqui nesta noite. Eu digo isso pela autoridade que há no Espírito Santo de Deus, e as demandas que você tem colocado no altar dele, Ele não está alheio, Ele não está ignorando aquilo que você lança no altar dele. E se você crê, se você verdadeiramente crê, eu quero parafrasear a palavra de Jesus a Marta: se você crê, você vai ver a glória de Deus manifesta, você vai ver o poder de Deus manifesta. Se creres, verás a glória de Deus. Eis aí a razão para que este clamor possa mover os céus sobre a sua vida nesta noite. Onde estão aqueles que clamam? Aquele que clama sem restrição alguma.
que há no seu coração. E quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós percebemos que talvez esse seja o desafio para nós nessa noite. Olhar para uma situação que talvez seja a que te move a estar aqui nesta noite, uma situação familiar delicada, uma situação com um filho, uma porta de emprego, uma questão financeira. Eu não sei o que te move, mas eu sei que alguma coisa te move a estar aqui. Eu sei que há uma inquietação em seu coração que te move a se apresentar diante do altar de Deus. E eu quero te dizer que essa inquietação não é uma inquietação meramente sua e única e exclusivamente sua, mas ela é uma inclinação que estava no coração de um povo que já estava há mais de 400 anos em uma terra em que não era a sua terra, não era o lugar prometido para ser a herança daquele povo. Quando nós olhamos para o patriarca Abraão e nós vemos o Senhor chamando ele lá na terra dos caldeus em Ur, e Deus diz a ele: saia do meio da sua terra, saia do meio da sua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E ele se levanta e ele agora se apropria daquela palavra. Ele não questiona o lugar, ele não questiona o endereço, ele não questiona nada, ele simplesmente se sujeita à ordem que é liberada no céu. E olha que segredo glorioso, que bem verdade é, não tem nada de segredo aqui, é uma verdade aberta, explícita na Bíblia Sagrada, que bem-aventurado é aquele que ouve a voz do Senhor e não coloca objeção, não coloca impedimento, não fica questionando a ordem de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve a voz de Deus e diz: sim, Senhor, eu vou cumprir a ordem que o Senhor está determinando. E veja, mas aquela terra onde a sua descendência estava não era a terra da promessa, onde Deus fez Abraão peregrinar e ali ele viveu em tendas, mas a sua posteridade, a sua geração agora está em um lugar de vergonha. Aquela geração está agora no Egito, e enquanto aquela linhagem faraônica que ainda tinha algum conhecimento a respeito da história de José e havia consideração com todo o legado que José havia deixado na terra do Egito, eles ainda estavam em um lugar de certa honra, ainda estavam em um lugar de certa forma abençoados. Mas a Bíblia diz que chegou um momento onde o jugo começou a pesar sobre os ombros do povo de Israel que estava no Egito. E se você avaliar, nós também, enquanto cristãos, nós estamos caminhando para um lugar de honra, nós estamos caminhando para um lugar de glória, nós estamos transitando neste mundo e o nosso endereço final é a Canaã celestial, é a celestial mansão, é ali que nós nos direcionamos. Amém, irmãos? É para ali que nós estamos caminhando. E quando olhamos para a nossa vida, nós também nos identificamos com aqueles que estão em tráfego neste mundo, estão caminhando neste mundo, como o povo de Israel estava cativo ali naquele Egito, e agora começa a sentir a dor, o jugo pesado de uma nova dinastia egípcia que está agora governando. Há um peso sobre os ombros, há uma ordem para que os infantes sejam mortos. Isso tudo é para você lembrar. Você já conhece dessa história, você já leu a respeito dessa história quantas vezes nós ministramos isso em escola bíblica dominical, quantas vezes nós pregamos isso, a história de um povo que agora está sendo oprimido no Egito, a história de um povo que está crescendo, mas agora há uma ordem para que os meninos fossem mortos, há uma ordem para que o jugo seja ainda mais pesado. E é este jugo pesado que eu quero que você olhe para ele, e talvez é assim que você que está aqui nesta noite se veja, é desta maneira que você que está aqui nesta noite se enxergue. Você consegue olhar para a luta, você consegue olhar para aquilo que está te oprimindo, e você também se julga trazendo sobre si um jugo pesado, um fardo pesado. E aí, quando eu me identifico nessa situação, a palavra de Deus me manda parar de olhar
trazer algum conforto ao coração também, de saber que você pode depositar no altar dele todas as suas ansiedades. Por quê, pastor? Porque ele cuida de você. Você pode jogar todo o peso no altar de Deus, porque ele nos convida a carregar o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave. Veja, nós podemos e temos condições de abrir mão de todo o peso que carregamos e começar a carregar um fardo que é leve, um jugo que é suave. E isso não é mérito meu, não é mérito tampouco seu, mas é obra de Cristo Jesus sobre a sua vida. E perceba, o povo está gemindo no Egito. O povo está terrivelmente impressionado no Egito. E é curioso olhar para Israel, para o povo de Israel, como esse povo nos ensina. Muito me admira hoje ver alguns líderes dizendo que a história de Israel é relevante para a igreja. Eu sou alguém que pensa totalmente diferente. Eu acho que a história de Israel é totalmente relevante para a igreja. Olhar para Israel até no aspecto profético da coisa, dos dias atuais, da escatologia bíblica, olhar para Israel é entender a que horas da noite nós estamos e quão perto está aquele derradeiro dia do arrebatamento da igreja. Olhar para Israel, Israel é conhecida como o relógio profético da igreja. E olhar para Israel, nós podemos extrair tantas verdades espirituais para nós. Olhar para Israel, nós podemos extrair muitas questões que são poderosas, que nós podemos até olhar e nos espelhar e reproduzir e viver e experienciar a glória que é manifesta quando, por exemplo, olhamos para Israel e a maneira como ele se comporta na adoração. Como nós às vezes precisamos aprender com aquele sentido profético da adoração, que é uma adoração gloriosa que saía dos lábios dos levitas e daqueles que se apresentavam no templo. O louvor era algo tão glorioso que quando eles começavam a cantar, há relatos na Bíblia Sagrada que as pessoas sequer poderiam permanecer de pé, porque a glória era tão poderosa, a glória era tão forte que enchia a casa e as pessoas sequer aguentavam ficar sobre os seus pés. Veja, e às vezes nós adoramos e cantamos e fazemos e expressamos e parece que nada está acontecendo. Às vezes tem a falta do olhar para este momento e tentar identificar o que está faltando. E aí eu vou me adequar a partir daquilo que a palavra de Deus diz. E quando eu começo a me adequar, você percebe que o céu começa a se mover, o céu começa a se abrir. Ah, meu querido irmão, e quando o céu se abre, não pense você que você vai estar alheio sobre aquilo que será liberado. Não, quando o céu se abre, há uma nuvem de glória que desce sobre a igreja, e eu sou impactado, nós somos impactados com a glória de Deus. Veja, olhar para Israel é olhar este povo que sabia o caminho da adoração, sabia como chegar até o coração de Deus a partir do louvor e da adoração, mas é também um povo que me ensina práticas que eu não devo seguir, que eu não devo praticar, de transgressões, de pecados, mas esse povo também me ensina que mesmo no meio da transgressão, porque isso era recorrente no livro dos Juízes, o povo peca, Deus deixa eles passarem por um vale, um processo, mas mesmo vivendo aquela dor, você percebe que sempre eles vão encontrar o lugar do arrependimento. Eles sempre vão encontrar a direção de confessar os seus pecados e sempre vão encontrar um Deus que nunca está distante deles. Deus, como diz certo pensador cristão, Deus está sempre a um passo de distância de você. Todas as vezes que você quiser se aproximar dele, dê um único passo em direção a ele e ele vai se manifestar sobre a sua vida. Se isso não for glorioso para você, isso é glorioso demais para mim.
percebe bem que quando Deus vai chamar a Moisés lá no Monte Horebe, lá no meio da sarça que ardia e se consumia, você vai perceber que a expressão de Deus ali era de que ele havia se lembrado do seu povo. Que povo? O povo de Israel, que estava onde? Que estava no Egito, que estava vivendo de que maneira? Agora humilhado, com um jugo pesado sobre eles. Mas Deus meramente se lembrou. O que moveu este coração? O que moveu o coração de Deus em relação ao seu povo? Senão o clamor do seu povo. É por isso que essa temática, ela se justifica. O clamor que move o céu. O clamor que move o céu. E quando eu digo o clamor que move o céu, entenda, o clamor que move o coração de Deus. Porque o céu pode estremecer, mas se não estremecer o coração de Deus. Então eu entendo que o que eu quero dizer quando há de se mover o céu é mover o coração de Deus. Porque o clamor de Israel moveu o coração de Deus. Aí ele vai chamar a Moisés. E aí ele vai instruir Moisés. E eu gosto de olhar para Moisés dentro desse contexto. Porque Moisés, ele tem uma tipologia, ele tem uma representatividade muito interessante. E ele é um tipo quase perfeito da própria pessoa bendita de Jesus Cristo. Se olharmos e percebermos, quando Moisés nasceu, havia uma ordem para que os meninos fossem mortos. Quando Jesus nasceu, também havia uma ordem para que os meninos fossem mortos. Se você observar, Jesus ele vem, qual é o propósito? O propósito primeiro do ministério de Jesus. O ministério primeiro de Jesus é libertar um povo que estava oprimido no Egito, que simboliza este mundo. E Moisés ele é chamado para quê? Para sair da região onde ele estava, do Horebe, e ir até o Egito para ali ser quem? O libertador, o resgatador. Veja que há uma analogia que a gente pode construir entre Moisés, entre Jesus, mas eu gosto da analogia que o escritor aos Hebreus faz a respeito de Moisés e de Jesus, e ele diz que o ministério de Jesus é ainda superior ao ministério de Moisés. Então veja, se o povo foi bem-aventurado por ter um Moisés para libertá-lo, bem mais bem-aventurado é a igreja de Deus, que tem o próprio Deus, como aquele que foi enviado para morrer numa cruz, para resgatar a minha vida e a sua vida. Aleluia, Deus! Eu gosto de olhar para Moisés, porque Moisés ele não vai ser um cara prepotente agora. Ele não vai receber a ordem de Deus e ele vai se inflar dizendo: eu tenho a ordem de Deus, eu vou chegar lá e vou fazer e vou acontecer. Não. E ele estava recebendo uma ordem direta do próprio Deus: você vai lá, vai resgatar o povo. Mas ele se coloca numa posição a mais pequena que você puder imaginar. Moisés se coloca: não consigo falar. E Deus diz: você não consegue, chama o seu irmão Arão, ele vai falar por você. E olha que coisa gloriosa, eu amo isso, porque Deus vai dizer para Moisés: você vai estar diante do faraó como a mim mesmo. Você é o próprio Deus diante de faraó, e o seu irmão Arão é o seu profeta. Olha que coisa gloriosa, que autoridade é essa que esse homem recebe na terra, e mesmo com tamanha autoridade, ele não se comporta como aquele que é detentor da autoridade. Ele se humilha, e ele vai manso, como a própria Bíblia diz que é o homem mais manso que já passou por essa terra. Moisés é seu nome. E ele está com o coração tão inquieto, porque ele não iria estar diante de apenas um governador do Egito. Ele não iria estar diante de alguém que teria certo poder, relativo poder no Egito, mas ele estaria diante do próprio faraó no Egito.
vou estar lá. E quando eu chegar diante daquele povo, ele já sabia com o que queria lidar. Porque às vezes a liderança encontra um problema também com aqueles que vão receber a instrução. E ele, percebendo o nível de coração duro e obstinado que era o coração de Israel, ele se questiona diante de Deus. Mas eu vou chegar lá, esse povo não vai me dar ouvido. Eu vou chegar lá, de que maneira que eu vou dizer àquele povo, de modo que eles vão aceitar a palavra que eu liberar sobre eles. Veja, e nós temos um auxílio para você receber esta palavra que tem sido liberada sobre a sua vida aqui, e é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está aí dentro do seu coração, é Ele que está aí na sua mente agora, dizendo: retenha a palavra da verdade, receba a palavra da verdade como mansidão, porque esta palavra não outra que tem poder para livrar a sua alma do inferno. É a palavra. Então, ele conhecendo o povo obstinado que Israel era, ele diz: Senhor, eu preciso que de alguma forma eles se reconheçam na minha palavra. E o que eu digo a eles? O que você diria? Qual mecanismo você criaria para convencer Israel a sair do Egito? Qual estratégia você criaria? Porque diante da nossa adversidade, o que a gente mais faz é criar estratégias para sair daquela adversidade. Você já parou para pensar nisso? Você vem aqui, clama com aquele clamor que move o céu, e às vezes não temos a paciência de deixar o céu se mover. E criamos estratégias, estratagemas, criamos mecanismos. E Deus está sonando. E enquanto eu estou querendo mover as peças desse tabuleiro, Deus está de braços cruzados, só observando. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E por incrível que pareça, a ordem de Deus é: pare de tentar mexer as peças desse tabuleiro de xadrez aí. Se debruce sobre esse tabuleiro, somente observe a posição dessas peças, e aí você vai se ver justamente sem uma possibilidade de fuga. Você vai se enxergar sem possibilidade de vencer. E quando você se enxergar nesta posição, é quando Deus vai se levantar do céu e vai começar a mover as peças. E Ele, eu vou te dizer uma coisa: Ele é o Deus que estabelece reis e destrona reis. É o Deus que vence qualquer batalha. Ele é o Deus que esmiuça toda aquela construção simbólica que Nabucodonosor vê no seu sonho, e Ele esmiuça toda aquela construção, e Ele é aquela pequena pedra quando nós pensamos que aquilo é insignificante, e Ele é aquela pedra gloriosa que cresce, se robustece e enche toda a terra. É desse Deus que eu estou pregando aqui nesta noite. É esse Deus que tem poder para ouvir o meu e o seu clamor nesta noite. Para concluir, eu olho para Moisés e eu vejo um homem cheio de autoridade de Deus. Como eu disse, o homem que o próprio Deus falou: você vai se apresentar lá como a mim mesmo, como o próprio Deus. E você vê esse homem que tem uma autoridade tal, que ele olha para Deus e diz: eu preciso de um argumento que não seja meu. Não é a minha força que eu quero que eles vejam. Não é uma autoridade que eu posso até transmitir a eles. Eu não quero parecer autoritário ao seu povo. Diga-se de passagem, Moisés nunca requereu para si a ideia de que aquele povo fosse dele. O povo sempre foi de Deus. Então Deus
Deus diz a ele, quando você se apresentar diante daquele povo, você vai dizer aqui, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Fique de pé. Com esta palavra, eu retorno à irmã Regina. E nós vamos orar. E eu quero convidar você a vir à frente, fazer o círculo. Nós somos muitos, graças a Deus. E nós vamos orar sobre a sua vida. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Vamos orar e vamos. Eu quero que você entre nessa oração em nome de Jesus, com essa temática na sua mente. Você não está clamando aleatoriamente, você está fazendo um clamor que move o céu. E quando o céu se mover, eu tenho certeza que você vai ser surpreendido. Você vai vir aqui contar o testemunho, como nós já temos ouvido grandes testemunhos aqui. Então, eu convido você a começar a clamar a Deus, rasga o seu coração na presença de Deus, coloca a sua boca no pó mesmo, no altar de Deus nesta noite, entenda que Ele é o único capaz de penetrar lá na divisão da alma, espírito, juntas, medulas, Ele é capaz de discernir as intenções do seu coração. Então, se há angústia no seu coração, Ele está vendo nesta noite. Então, comece a falar com Ele nesta noite. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, elogiamos o teu nome, Deus, nesta noite, nós suplicamos, aleluia, meu Deus, Senhor, poxa, santo é a tua presença, meu Deus, venha sobre o teu povo. Senhor,
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica conosco.